Vamos retomar aqui a nossa aula, voltando para a análise dos requisitos da despedida com justa causa. Já examinamos todas as hipóteses de tipicidade, ou seja, todos aqueles fatos típicos que podem ser praticados pelo empregado na despedida com justa causa. Vamos agora fazer uma análise um pouco mais breve dos demais. Por que mais breve? Não porque eles sejam menos importantes, mas porque eles são mais fáceis e nós acabamos, ainda que incidentalmente, tratando deles ao longo da nossa exposição anterior. Primeiro deles, nexo de causalidade. O que é isso? É aquele elo jurídico que liga o fato à pessoa e que existe não só no direito do trabalho, não só na despedida com justa causa, mas em todos os ramos do direito e em todos os atos jurídicos. Eu preciso nexo de causalidade. A pessoa que praticou o ato e o resultado desse ato precisam estar ligados. Se eu não encontrar, essa ligação, eu não consigo estabelecer a despedida com justa causa. É um requisito um tanto simples, um tanto evidente, mas que pode se revelar relevante em situações como essa que eu vou mostrar para vocês. Imaginemos o seguinte, imaginemos que tenha havido danos à empresa, ou que tenha havido falta de estoque físico na empresa quando é feito um balanço, uma comparação entre o estoque físico e o estoque contábil. E o empregador não consegue atribuir a autoria a alguém. Na verdade, se nós estivéssemos falando de um dano, ele saberia, esse empregador, que estavam presentes naquela situação, vocês três. 3 empregados estavam presentes nessa situação. Mas quem jogou a pedra? Quem praticou o dano? Ou seja, se o empregador não conseguir estabelecer um nexo de causalidade e, por conta disso, a autoria de quem praticou a falta, ele não consegue aplicar a despedida com justa causa. Ele não pode também aplicar a despedida com justa causa aos 3, se foi apenas um que jogou a pedra. Vejam que aqui o direito do trabalho se comporta muito como direito penal, né? Eu preciso de autoria, preciso de nexo de causalidade entre essa autoria e o resultado, certo? Gravidade. Já falamos, não apenas uma, mas mais de uma vez, sobre esse elemento extremamente importante na aplicação das despedidas com justa causa. Como eu falei para vocês, o empregador tem à sua disposição, pelo poder disciplinar, mais de uma possibilidade de punição do empregado. E a ele, empregador, é quem cabe a avaliação acerca de qual punição é cabível diante de determinado fato concreto. Ou seja, quero dizer o seguinte, que para faltas veniais, faltas mais simples, faltas que não provoquem a quebra de confiança que deve haver entre empregado e empregador, a ele, empregador, estão reservadas punições como, por exemplo, a advertência e, eventualmente, a suspensão. Ou seja, nessas situações, o empregador resolve muito bem a indisciplina do empregado, a falta disciplinar do empregado, corrigindo essa situação através de outros mecanismos. A despedida com justa causa está, obviamente, guardada para aqueles fatos mais graves, para aqueles fatos que impedem a continuidade do contrato de trabalho, sob pena de, se o empregador relevá-los ou aplicar uma pena mais leve a essas situações, o empregador perder perante esse empregado e, quiçá, perante os demais empregados, perder uma parcela de poder de comando, de respeito, de ordem disciplinar dentro da empresa. Portanto, quando nós falamos de despedida com justa causa, nós reservamos elas para apenas os fatos mais graves, certo? Já mencionamos essa questão e essa questão, apenas para fins de arremate, deve sempre estar mencionada nas minutas de voto de vocês, nas minutas de sentença de vocês. Por quê? Porque é um elemento importantíssimo na análise da
despedida com justa causa. Tanto quanto os outros, mas especialmente a ideia de gravidade. Por quê? Porque ela é muitas vezes debatida ao longo do processo. Ou seja, o empregado não nega a tipicidade, diz, tudo bem, eu cometi a falta, mas essa falta não era grave o suficiente para me causar a pena da perda do emprego, a perda motivada do emprego. Eu quero que essa, portanto, perda do emprego seja anulada. Isso vem debatido de uma forma muito comum, muito repetida dentro dos processos. E como nós sabemos, que ao juiz não é permitido refazer a dosimetria dessas penalidades, para o juiz só resta ou anular a despedida com justa causa ou mantê-la. O juiz não pode fazer reclassificação. Ou seja, o juiz examina aquela situação e diz, não, olha, isso aqui não era caso de despedida com justa causa, mas uma boa suspensão o empregado merecia. Logo, substitua a despedida com justa causa pela suspensão. É claro que nós não podemos fazer isso. Logo, a ideia de gravidade adquire ainda mais importância quando nós examinamos as justas causas. E mediação é o nosso próximo requisito. Como eu mencionei para vocês no início da nossa aula, imediação não deve se confundir com imediatidade. Ou seja, quando nós falamos em imediação, nós queremos dizer que dentro de um prazo razoável entre, não a prática da falta, mas entre o conhecimento da falta pelo empregador e a tomada de atitude por conta desse empregador em relação a essa falta, deve mediar, entre esses dois fatos, deve mediar um tempo razoável. Essa é a ideia de imediação. Ou seja, em nenhum momento se exige, seja doutrinariamente, seja jurisprudencialmente, a lei não fala sobre isso, mas em nenhum momento se exige que o empregador tome medidas de maneira reflexa, de maneira imediata. Ou seja, o empregador vê o empregado cometendo a falta e imediatamente ele, empregador, pune esse empregado no segundo seguinte. Não, isso não é exigido nem pela lei, nem pela doutrina, nem pela jurisprudência. O que nós exigimos é uma imediação, ou seja, um tempo não muito grande para que o empregador reflita sobre o ato faltoso praticado pelo seu empregado e a partir daí tome a punição, escolha, melhor dizendo, a punição mais adequada. Em outras palavras, em nenhum momento nós impedimos que o empregador converse com o seu travesseiro, não é verdade? O empregador toma conhecimento da falta em um determinado dia, às vezes no calor da batalha pode cometer atos destemperados, pode exagerar na dose e depois ele vai ser prejudicado por conta disso. Logo, ao invés de punir o empregado de imediato, o empregador vai conversar com o travesseiro, ou conversar com o seu advogado, ou se aconselhar com alguém que tem algum conhecimento jurídico, ou seja, vai perguntar o que eu devo fazer em face disso. E 1 ou 2 dias depois, o empregador toma a decisão a respeito daquela falta praticada pelo empregado. Vejam que eu sugeri 1 ou 2 dias ali no nosso esquema, no nosso texto base. Entretanto, quando eu falo em 1 ou 2 dias, eu não estou estipulando nenhum paradigma jurisprudencial, nenhum critério objetivo de imediação. Na verdade, o que eu quero dizer é o seguinte, é que esse prazo de imediação, ele alonga-se proporcionalmente ao tamanho da empresa, ao tamanho da estrutura punitiva de uma determinada empresa. Querem ver como funciona? Eu posso falar em 1 ou 2 dias quando a empresa é pequena, quando eu enxergo dentro da própria empresa a estrutura punitiva vinculada à própria pessoa do empregador. É o empregador que está lá ombreando muitas vezes os seus empregados nas atividades e ele enxerga aquilo que acontece na sua empresa no dia a dia. É óbvio que se ele tem essa visão própria, com os próprios olhos, os prazos de mediação dele encurtam-se um pouco, não é verdade? Afinal de contas, nós não podemos deixar o empregado, ainda que faltoso, esperando indefinidamente por uma determinada punição. Agora imaginemos uma empresa com uma estrutura punitiva, uma empresa em que haja diversos setores hierárquicos e a falta é cometida por um setor, ou melhor, por um empregado de um setor, e esse
conhecimento dessa falta chega ao chefe imediato desse setor, que não tem poder punitivo, que por isso deve repassar ao seu chefe, que por isso deve repassar ao seu chefe, e por isso finalmente chega lá no setor de recursos humanos, da empresa ou na estrutura punitiva. Quer dizer, essa situação pode eventualmente demandar tempos maiores do que esses sugeridos para você. Entretanto, isso não quer dizer que essa empresa com maior estrutura possa abusar do tempo de mediação. Eu posso afirmar para vocês que entre o conhecimento de uma falta e a tomada de alguma atitude em relação a essa falta, não pode mediar mais do que 4, 5 dias, porque a partir daí nós temos uma perda sim da mediação, não importando a estrutura da empresa. Um aspecto importante em relação a isso diz respeito àquelas empresas que, por força de regulamento interno, garantem ao seu empregado o direito de defesa administrativa, ou seja, o direito de uma defesa no âmbito empresarial, através da formação de inquéritos administrativos, através da formação de comissões de sindicância, enfim, que investiguem os determinados fatos, investiguem a culpa ou não do empregado, investiguem a autoria de determinadas situações e, a partir daí, decidam essas punições. A pergunta que a gente pode fazer é a seguinte: será que essas situações retiram a imediação, retiram a imediação exigida pela doutrina e pela jurisprudência? Via de regra, não. Ou seja, a abertura de um inquérito administrativo, que garanta ao empregado a possibilidade de uma defesa ainda no âmbito da empresa, não retira o requisito da imediação. O que nós devemos observar nesse caso é que a data de abertura desse inquérito ocorra mais ou menos nesse prazo que nós estamos mencionando aqui, ou seja, o início da investigação, o início da esfera punitiva do empregador, o início dos atos de punição do empregador, se iniciem dentro desse prazo. Quando vão terminar? Muitas vezes nós não sabemos, Às vezes o regulamento empresarial estipula um prazo de 30 dias, 60 dias, 90 dias, podendo ser prorrogado, etc. e tal. Talvez a nossa pergunta resida no seguinte: e se o prazo foi esgotado, o prazo administrativo criado pelo próprio empregador, se esse prazo foi esgotado e ainda assim a comissão não obteve nenhum resultado a respeito daquela investigação? Bom, aí talvez nós possamos questionar ou começar a questionar a perda de mediação. Entretanto, o simples desrespeito aos prazos regulamentares também pode não representar a perda de mediação em algumas situações, como uma que eu tive lá em Passo Fundo, na época que jurisdicionava lá, por conta de um inquérito realizado por uma universidade. Olhem só, o prazo para a conclusão desse inquérito era de 30 ou 60 dias, eu não me recordo muito bem. Entretanto, o próprio investigado e as testemunhas que ele pediu para serem ouvidas dentro daquele processo administrativo, em determinado dia não podiam, em determinado dia apresentavam atestados médicos, em determinado dia aplicavam evasivas, a fim de que aquele prazo regulamentar máximo proposto pela própria instituição universitária fosse ultrapassado. Ao final, o prazo foi ultrapassado. E o reclamante, na petição inicial, alegava justamente isso. Olha, houve um desrespeito à própria norma regulamentar, houve, portanto, perda da imediação, eu quero que a justa causa aplicada seja declarada nula, porque lhe falta um requisito. O que nós decidimos naquela ocasião? Decidimos que, claro, houve, mas esse ultrapasso do prazo regulamentar deveu-se em grande parte às atitudes evasivas do próprio investigado, do próprio empregado, do próprio reclamante. Nesse caso, não haveria a perda da imediação. Então, nós só temos que cuidar, nesse caso, de diferimento, da punição por conta da instauração de inquéritos administrativos nas empresas.